Sob a proteção de Deus, então, declaramos aberta essa sessão de reunião da comissão mista. Agradecer a todos que chegaram a participar desta comissão. Pessoal, nós temos aqui alguns projetos, mas o que está em pauta, e aí eu vou colocar para que os senhores votem, para inserir na pauta os projetos que chegaram aqui, mas nós vamos dar início, então, ao projeto, a votação do projeto da LDO, que teve como relator o vereador Anselmo Pereira, que manifesta pela aprovação. A LDO, os senhores sabem que é um projeto sobre a dotação orçamentária. Cadê a doação? Não meio, não. Eu tenho que ver as emendas. Tá no fim. Então. O vereador Anselmo Pereira manifestou pela aprovação, né? Teve 6 emendas aditivas, né? Sugeridas pelos vereador Anderson Bocão, a Lucila. Os senhores querem que eu leia as emendas? Vereador Quitão, querem que eu leia as emendas? Então vamos lá. Emenda modificativa ao projeto de lei número 259/2021, modifica a redação do parágrafo 4º, artigo 43 do projeto de lei número 259/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2022 e da outras providências. As emendas parlamentares individuais serão executadas pelos órgãos responsáveis, né? Então, o que vai passar a ser agora esta emenda modificativa, o artigo 1º do parágrafo 4º, o artigo 1º, o parágrafo 4º do artigo 43 passa a ter a seguinte redação: as emendas parlamentares individuais serão executadas pelos órgãos responsáveis. Justificativa do Anderson Bocão, que a emenda apresentada reforça o caráter impositivo das emendas parlamentares individuais, pois o texto da forma que está atualmente abre brechas para que o órgão responsável utilize de discricionalidade no cumprimento ou não dessas emendas, o que vai de encontro ao sentido da lei, conforme determina a lei orgânica do município. Com base no exposto acima, solicitamos o apoio dos ilustres vereadores para a aprovação desta relevante matéria. Os senhores querem que eu leia as emendas, todas elas, ou vão votando de uma por uma? Então, votação da emenda modificativa. O Anderson Bocão, ele modifica dizendo o seguinte, que existe hoje a discricionalidade do atendimento da emenda ou não, do órgão executor. Tá? Então, o que ele está pedindo aqui? As emendas parlamentares individuais serão executadas pelos órgãos responsáveis. Ou seja, para que não tenha nenhum tipo de outro assunto a não ser fazer o trabalho da execução da emenda que foi colocada. Então, colocando em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, então, a emenda do Anderson Bocão, emenda do vereador Thiago Ghiotti. Ele inclui, onde couber, o seguinte artigo: a contratação de consórcios públicos, na forma de que trata o artigo 51 desta lei, dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo. Tem como pegar a lei, o artigo 51, por favor? Pega para mim, por favor, aí. O artigo 51. Pega, por favor, a lei do artigo 51. A contratação de consórcios públicos, na forma de que trata o artigo 51 desta lei, dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo. E ele justifica a proposta de emenda que ora submetemos ao crivo desta Igreja Comissão,
tem o objetivo de oferecer total transparência às atividades de governo deste município, sempre com a efetiva participação desta Casa de Lei como legítimo representante da população da cidade de Goiânia. O que foi? Vou ler aqui o artigo 51. Pai do céu, minha mão está... Peraí, deixa eu resolver o problema da minha mão aqui. Aí, aqui. Ele passa do 32. Tá vendo aqui? O artigo 51, a Lei Orçamentária Anual, poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme a regulamentação fixada pela Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e portaria número 72, de 1º de fevereiro de 2012, do Ministério da Fazenda. Vou reler. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por intermédio de consórcios públicos, conforme a regulamentação fixada em lei federal. A do Thiago Ghiotti diz o seguinte: a contratação de consórcios públicos, na forma de que trata o artigo 51 desta lei, dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo. Entenderam? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Thiago Ghiotti. Inclui, onde couber, o seguinte artigo: o projeto de lei orçamentária para o exercício 2022 trará obrigatoriamente anexo contendo a discriminação de obras e edificações padrão do município, com a sua metragem e os respectivos valores atualizados, e as unidades orçamentárias responsáveis pela sua execução. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Thiago Ghiotti. O artigo 47 do projeto de lei 359/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: fica o chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320, de 64, autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 10% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercício 2022. Vou ler o que está hoje. Fica o chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320, de 64, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% do total da despesa fixada. Está baixando para 10%. Pela ordem, lembrando que emenda não se discute, pela ordem, Clécio Alves. Só pela ordem eu vou votar contra a emenda, 100 vezes se precisar. Ok. Vou ler a emenda. Ele trocou aqui, ó, ele trocou 10%.
de 30 para 10. Fica o chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal número 4.320, de 64, autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 10% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercício 2022. E a atual, vou ler o artigo atual. Fica o chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320, 64, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% do total da despesa fixada. Uma questão de ordem, excelência. Questão de ordem. Aqui, como não tem o líder, está aqui o vice-líder do governo. Eu gostaria que o vice-líder orientasse o voto de bancada, se é que é possível, da base de governo. Eu, independente da orientação dele, já vou votar contra essa emenda. Essa emenda é do vereador Thiago Ghiotti. Ele tira de 30%, dando um limite de 10% do total da despesa fixada. A minha recomendação 4.320, a lei federal. É não acatar. Sempre foi 30%. Principalmente considerando que nós estamos na pandemia e, de repente, a prefeitura entende que há uma necessidade de migrar recursos para aquilo que nós já assinamos aqui, decretos e leis emergenciais até 31 de dezembro. Então, eu mantenho, oriento que possamos rejeitar e destacar a emenda e que conserve o texto. Então, pela ordem, Henrique Alves. Só reforçando tanto a fala do vereador Clécio como também do vereador Anselmo, quanto mais você restringe a questão da aplicação e da liberdade do prefeito em mexer em relação ao orçamento, a gente até prejudica a própria atuação da prefeitura em relação à resolução de emergências. Então, acho que essa emenda, com todo respeito ao vereador Thiago, que é o grande amigo, vereador capacitado, mas, no entanto, você corre o risco de congelar a prefeitura numa resolução de diversos problemas. Portanto, manifesto aqui, acompanho nosso vice-líder aqui também, vereador Clécio Alves, contra essa emenda do vereador Thiago. Em votação. Senhor presidente. Vossa Excelência Queria falar antes da votação. quer uma questão de ordem? Pode ser uma questão de ordem. Porque não é emenda, não tem discussão, mas é uma questão de ordem para Vossa Excelência. Senhor presidente, eu também quero deixar o meu voto aqui declarado contra esta emenda. Vamos dar autonomia ao prefeito Rogério Cruz, que ele está precisando muito nesse momento, está um momento de pandemia ainda, e eu quero dar liberdade a ele. Claro que eu estarei fiscalizando todos os atos do Executivo. Mais alguém? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Emenda do vereador Thiago Ghiotti, do artigo 47, rejeitada, mantendo o texto original. Vereadora Lucila do Recanto propõe uma emenda. O artigo 3, inciso 1, as metas e prioridades da administração pública e municipal faz parte da política de inovação para a garantia de bem-estar e tratamento para animais silvestres, domésticos e domesticáveis, a implantação de serviço especializado, a manutenção de profissionais efetivos, a dispensação de medicamentos e equipamentos, bem como a edificação necessária ao funcionamento integral da segunda etapa da Unidade de Saúde e Bem-Estar Animal. Justifica a vereadora Lucila do Recanto, que está presente no Plano Plurianual número 260/2021, página 84 e 85, as propostas 055 e 056, com receita mínima, programação e objetos a serem cumpridos no exercício 2022 e 2025, quanto à política
de proteção ao meio ambiente, com destinação específica à política de bem-estar animal, a ser executada através da unidade de saúde e bem-estar animal. Entenderam? No entanto, esta proposta deixou de ser incluída às metas apresentadas na Lei de Diretriz Orçamentária. Esta ausência deve ser suprida. A meta especificada para a perfeita harmonia entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e as LOAs. Reitera que no item 1, notas explicativas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, no anexo 3 das prioridades de metas, não há menção do referido planejamento orçamentário já previsto com receita mínima unidade de bem-estar animal. Vereador Lucílio do Recanto, esta é a emenda. Os senhores entenderam? Querem que eu leia novamente? Não. Não? Não. Em votação. Eu quero defender a emenda da vereadora. A vereadora, como tantos outros vereadores nessa casa, tem as suas especificidades de trabalho. Vereador Anselmo, Azulim, Joãozinho, Clécio, Henrique e mais alguns se dedicam a bairros. A vereadora Lucília se dedica à causa animal. E é novidade no sistema da administração. Se eu não aprecio aqui na LOA seus projetos e suas emendas, lá na LOA serão prejudicadas. Então eu vejo que não vai nenhum minuto trazer problemas. Ela foi muito cautelosa, desde que aprovado na LOA. Não aprovou, fica apenas a ideia de que a causa animal tem que ser vistas nessas futuras e atuais administração. Eu voto com a emenda de Vossa Excelência. Não sou candidato a nada, não sou candidato a presidente, e acho que nem a senhora vota em mim para vereador ou para outra coisa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Pedro Azulão. Senhor presidente, Júnior. eu não tive a oportunidade de ver todas essas emendas, né? Vou ter uma reunião com a assessoria jurídica para a gente não chegar aqui se for pego de surpresa. Eu vou dar um voto político em consideração à minha amiga Lucilda, né, o respeito que eu tenho por ela, mas eu quero deixar claro aqui para que amanhã não julgue-me. Se caso veta, o prefeito vetar, se for o caso, eu vou acompanhar o veto do prefeito. Torço que você faça um trabalho excelente lá na prefeitura para que isso não seja vetado. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, não acredito que isso aí prospera não. Mas eu vou dar aqui em consideração a você um voto político, tá? E se caso for vetado, aí a senhora tem que me compreender também, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereador Mauro Rubem. Bom dia, Joãozinho. Tudo bem. Vossa Excelência, pela ordem, né? Tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu quero destacar a importância da emenda da vereadora Lucília do Recanto e estarei com essa emenda em todas as etapas. Eu entendo que a Prefeitura de Goiânia, e não é um problema desse prefeito, não é um problema aqui desse atual prefeito, mas é um problema da cidade, que já há muito deve, né, estruturar o departamento de defesa animal, um departamento de bem-estar animal, né, fazendo inclusive os investimentos que hoje a sociedade clama, né, e por isso essa emenda eu tenho certeza que nós temos que trabalhar e garantir que ela seja de fato, né, executada, seja aprovada pelo prefeito e executada, e estaremos junto com Vossa Excelência, Lucília, em todas as etapas, independente do que se houver incompreensão da prefeitura, que eu acredito que não terá, né? Não terá, mas conto com o nosso apoio. Parabéns pela garantia de recursos para melhorar a vida dos goianienses. Pessoas acham que é meramente dos animais. Gente, não existe animal sem ser humano, então os seres humanos é que querem
né, uma convivência harmoniosa e adequada. Por isso, um departamento de bem-estar animal é fundamental. Parabéns. Joãozinho Guimarães, nosso corregedor, tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui a vereadora Lucila. Vossa Excelência tem meu voto. Eu acho que Vossa Excelência faz um trabalho brilhante na área de defesa dos animais da nossa cidade. E para poder ter uma estrutura melhor, realmente precisa ter a garantia de recursos. E eu tenho certeza, vereador Zulim, que o prefeito não vai vetar esse projeto dela, não, essa emenda dela não, porque o prefeito também pensa também na vida, pensa no ser humano, né, e eu tenho certeza que ele vai sancionar essa emenda da senhora, e vai ser bom para a nossa cidade, vai ser bom para os animais, que precisam realmente que o poder público tenha preocupação com eles e cuide deles como cuida da gente. Parabéns, muito obrigado. Então, conte comigo. Mais alguém? Só uma questão de ordem, Excelência. Falando nisso, vereadores que são da causa animal, como eu e outros, Vossa Excelência, estão sendo convidados, só serão quatro, para irem a Curitiba conhecer verdadeiramente o que é um hospital veterinário, e não aquilo que é um ambulatório. Lá não é hospital. Então, Vossa Excelência solicitou... Presidente, de Curitiba? Não, vai a lugar desenvolvido. Curitiba. É a pedido dela visitar um hospital, realmente, hospital público veterinário. A vaga para mais 2, porque eu já estou incluso, faço companhia com a vereadora, e mais 2 que queiram ir à disposição. Presidente, só uma questão de ordem aqui, presidente, rapidinho aqui. Senhores vereadores. Já estou começando a batizar ele. Ele vai entender. Presidente, só uma questão de ordem, rapidinho aqui. Questão de ordem, Joãozinho Guimarães. Falta só está faltando mais uma emenda nesse projeto, tá? Tá ótimo. Eu só quero falar para o vereador Anselmo, que eu também sou da causa animal também, defendo também. Eu não crio animais, né? Mas minha esposa cria 2 cachorrinhos, inclusive um está muito doente. Já estou gastando mais de R$1.000 com eles, comprando remédio, levando eles no veterinário. Então, estou tentando cuidar dele lá, para ver se ele não morre, viu, vereadora? Mas qualquer coisa, eu vou procurar a senhora um auxílio, viu? Para a senhora me ajudar. Então, a senhora cuidar de mais um, vem cuidar do meu lá. Muito obrigado. Obrigado. Em votação, a emenda da vereadora Lucila do Recanto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parabéns, viu, Lucila? Você pode conceder, inclusive, vereadora Lucila, Vossa Excelência pode solicitar aos novos pares que vá lá na sua ONG lá e pegue cada um 2 cachorrinhos. Porque tem muito lá, eu sei que tem muito. Próxima emenda e última, emenda aditiva ao projeto de lei 259, que dispõe, essa emenda é da mesa diretora desta casa, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 2022 e das outras providências. Acrescenta o parágrafo único do artigo 11 no projeto de lei 259, 2 de agosto de 2021, com a seguinte redação. Artigo 11, parágrafo único. As despesas com publicidade institucional e com publicidade de utilidade pública do Poder Legislativo, inclusive quando for produzida ou vinculada por órgão ou entidade integrante da administração pública, deverão constar do projeto de lei orçamentária anual e da lei orçamentária para 2022 em categoria de programação específica, nos termos do artigo 21 da Lei Federal 12.232, de 29 de abril de 2010. Em votação. Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. Voto Você favorável. é uma questão de ordem? É uma questão de ordem, porque isso é da mesa. A mesa vai, nem eu e nem o ilustre vereador Clécio tivemos oportunidade, por causa dos períodos eleitorais, de criar nesta casa um instrumento de publicidade. Se nós agora não prevermos na LDO, na LOA, jamais. Então, aconselho os senhores a votarem, porque amanhã o senhor quer fazer uma matéria relativa ao seu bairro,
quer fazer lá com sede no Novo Horizonte, a Câmara tem que bancar isso, mas para isso precisa estar previsto na LDO, para amanhã, na LOA, nós assegurarmos quanto vamos poder fazer isso dentro das normas regimentais. Aconselho os senhores a votarem, porque depois de quase 12 anos, nós vamos ter a possibilidade de criar mecanismos de comunicação própria nossa, e não viver de pires na mão pedindo favor por aí, para instrumento de radiodifusão, televisivo e jornalismo. Questão de ordem, vereadora Ava Santiago, comunicadora. Presidente, esse apontamento que o nosso decano fez, ele é muito importante, porque a gente vive uma relação com os veículos de imprensa que ações positivas feitas por parlamentares geralmente são divulgadas como sendo ações da Câmara. Vou trazer um exemplo recente da minha atuação. A gente lançou essa campanha de arrecadação de absorventes para meninas pobres, que inclusive eu estou aguardando a doação de cada um de vocês, que está ali na Galeria dos Presidentes, e todas as manchetes, manchete do Popular, manchete do G1, Câmara promove campanha de arrecadação de absorventes. Câmara. Só que eu paguei do meu bolso todo o material de divulgação, banner, cartaz, tudo. Eu paguei do meu bolso, a gente não tem verba de gabinete para isso, e, entretanto, passou a ser uma ação positiva do Legislativo Goianiense, o que é maravilhoso, porque cada um de nós aqui tem condições de engrandecer o parlamento com as ações promovidas pelo seu mandato. Mas muitos parlamentares, inclusive, deixam de promover ações mais robustas por causa do custeio. Então, eu achei necessário fazer essa questão de ordem, presidente, para a gente entender que isso não apenas fortalece o mandato do parlamentar, como também fortalece o parlamento, fortalece a casa, que é exatamente a direção para onde a gente tem caminhado com as últimas ações dessa comissão, dessa mesa diretora e desse grupo de vereadores. Obrigado, vereadora. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não saia, por gentileza, que vai pegar a assinatura dos senhores. Tem um outro projeto de emenda à lei orgânica do vereador Ronilson Reis, que acrescenta o inciso 1 do artigo 20A da lei orgânica do município, da linha L, a fim de proibir contratação de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual. Vereador Henrique Alves, relator. Assim sendo, opino na condição de vereador relator pela aprovação deste projeto de lei, pela sua enorme importância à comunidade local. Passo a palavra para o vereador Henrique Alves, que foi o relator desta matéria, para que possa depois se manifestar. Então, obrigado, presidente. Apenas para ressaltar, o projeto do vereador Ronilson, ele cria apenas mais uma condicionante para contratação dentro da prefeitura. Acho bem razoável. Na verdade, você já tem impedimento na contratação em razão de outras situações, por exemplo, de antecedentes criminais, né, certidões nesse sentido. Então, acho que vem apenas a somar, não vejo como prejudicial o projeto, pelo contrário, acho razoável, até porque condenação criminal, inclusive transitada em julgada, já é o empecilho para a contratação. Então, na verdade, ele apenas especifica determinada situação que não cria fato novo. Portanto, por isso manifestei pela aprovação, presidente. Uma dúvida, só para uma dúvida discutir com o relator, só para antes de ouvir a discussão do decano, o projeto fala isso, que é transitado em julgado, condenação em última instância? Ele, se eu não me engano, ele não especifica transitado em julgado. Ele que fala está dizendo assim, a condenação por fim de crime proibir sexual. contratação de pessoas condenadas. Quando fala por crimes condenadas, contra a dignidade sexual. obrigatoriamente tem que ser transitado em julgado, né? Então, subentende-se que sim. Bom, a não ser que apareça um fato novo. Eu Para vou dar. discutir, vereador Anselmo Pereira. Pessoal, houve um erro aqui da parte da presidência.
em não colocar em votação o projeto, se só as emendas. Então, eu gostaria que os senhores não saíssem, por gentileza, viu? Ô, Zulim, gostaria que vocês permanecessem, porque houve um erro da presidência em não colocar em votação o projeto da LDO, só as emendas. Então, terminando aqui, a gente volta para votar o projeto. Eu suscitaria a bancada dos eminentes advogados e juristas da casa que fizessem vistas para nós podermos adequar o que há de melhor nesse projeto. O legislador tem uma preocupação muito clara. Ele quer que os crimes e os abusos sexuais tenham um destaque. Mas qual a diferença de eu dar uma facada num e cometer o abuso sexual? Qual que é a gravidade do crime? Qual que é mais? Não tem nem mais e nem menos. Crime é crime. De repente, eu começo a valorizar determinados crimes em detrimento dos demais. Eu vi agora na lei animal, desculpa, Ana Lucila, que eu também sou defensor nato. Eu não me especializei nisso, mas sou defensor nato. Eu não sei qual é a diferença. Quem bate no animal agora, espanca, tem 6 anos de reclusão. Mas se bate numa mulher, espanca o menor, é uma contravenção, ele sai. Está na lei que é menos de 2 anos. Então, como é que é esse negócio de crime? Tem crime mais especial e menos especial? Crime é crime. E isso aqui já está capturado, ninguém toma posse na prefeitura, no órgão, que realmente não forneça as certidões necessárias. De repente, nós podemos punir alguém que em primeira instância foi condenado, mas não foi condenado definitivamente. São agravantes. Eu fiz uma lei aqui na casa dizendo: não se contrata nenhum artista de Goiânia que faça alusões a uso de drogas assim. Ficou na prateleira. Que a prefeitura depois contratou um que ele tanto fumava, cheirava e pulava de costa no palco. Não adiantou nada. Eu quis dar uma especificidade sobre não usar drogas. O que adiantou? Continuou contratando. Aliás, é quase rotineiro eles se exaltarem aí com os alucinógenos para poder aguentar 4 horas de show. Eu concito os senhores apedivistas, consultar o vereador Ronilson para a gente fazer uma aprimoração, para que não haja uma redundância em privilegiar determinados crimes em detrimento dos demais. Questão de ordem, Alva Santiago? Ou quer discutir? Discutir. Presidente, eu acho que cabe uma reflexão aqui. Eu até tirei a dúvida com o relator sobre ser transitado em julgado, porque a causa da dignidade das mulheres, como é de conhecimento de todos vocês, é a causa da minha vida, do meu mandato e assim por diante. Entretanto, eu também não sou adepta de nenhum tipo de justiçamento que seja desequilibrado. Então, acredito que nós não podemos ferir a isonomia. De qualquer forma, decano e presidente e colegas, eu acho que fica uma reflexão importante. Qual é a diferença de você contratar alguém condenado por importunação ou abuso sexual e alguém que deu uma facada? É que o ambiente de trabalho, ele é mais propício a crimes contra a dignidade sexual do que a uma facada. Então, alguém que é reiteradamente um importunador ou um abusador sexual, é muito mais provável que ele repita esse delito contra as suas colegas de trabalho do que alguém que eventualmente tenha dado uma facada, repita esse delito contra os seus colegas de trabalho. Então, é claro que a reflexão da isonomia ela é importante, mas a gente também precisa entender as categorias de crimes. Quem
importunador sexual, o ambiente de trabalho para ele pode ser um lugar favorável ao cometimento de crime, enquanto outros crimes não partem dessa mesma natureza, e é por isso que é importante diferenciar os delitos. Entretanto, concordo com os pares de que, se a lei já diz que é transitado em julgado, a gente não pode abrir uma exceção, senão a gente acaba também se tornando um tribunal de exceção, e a gente não está aqui para isso. Obrigado, vereador Alva. Para discutir, William Veloso, meu vizinho. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bem, numa rápida passada aqui pelo artigo 20, no seu inciso 1º, viu, vereador Henrique? Ele já no caput, ele já coloca, tenham sido condenados por decisão transitada em julgado. Então, assim, não tem nenhum tipo de erro no projeto, presidente, porque, repito, no inciso, ele só está acrescentando uma letra, colocando a contra a dignidade sexual. Então, assim, diante dessa constatação aqui, eu nem vou pedir vistas, não, o projeto está completo, porque a preocupação era o transitado julgado. Se é condenado, a condenação antes de transitar julgado, ela pode ser exato, ele está acrescentando só uma linha. E em relação ao que o decano colocou, no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, existe sim a diferenciação de crimes. Tanto é que nós temos os crimes hediondos. Os crimes hediondos, eles são inafiançáveis, né? Ele tem um tratamento diferenciado. Mas eu já aproveitando a fala aqui, presidente, eu já declaro meu voto aqui favorável ao projeto, viu, decano? Porque já tem a previsão aqui. Obrigado, que tem que ser transitado e julgado. Obrigado. Tá bom? Vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu seguindo aí também a fala da nossa vereadora Ava, vereador William, e eu quero, né, já complementou parte do que eu gostaria de falar, e aí também respondendo ao vereador Anselmo Pereira, nós temos que tratar com equidade. O que é tratar com equidade, senhoras e senhores? É tratar os desiguais desigualmente. As mulheres sofrem muito mais, são muito mais abusadas, são de todas as formas violentadas, portanto, elas, a esse público, precisa de uma proteção maior, né? E muito mais do que impedir um abusador, é prevenir as pessoas, dizer, olha, desde pequenininho, se você pensa em entrar na prefeitura, não abusa ninguém não. Entende? É muito mais importante isso. Na Câmara, não é? Então, eu acho que é a sociedade dizendo o seguinte, violência contra as mulheres em nenhum nível. É esse o sentido maior do projeto. Esse é o sentido maior do projeto, né? Portanto, precisa ser feito. De fato, precisa ser feito. E eu não tenho dúvida que o projeto, ele contempla um objetivo fundamental. Nós estamos no século XXI. E mais da metade dos habitantes dessa cidade são violentadas, são agredidas, são ludibriadas, tem todo tipo de exploração. Tudo que a gente fizer ainda será pouco. Oxalá que essa legislatura avance para um compêndio assim volumoso, para que nós tenhamos aí, mudamos essa trajetória de violência em Goiânia. É isso, meu voto é favorável. Obrigado, vereador. O projeto está... Só uma questão de ordem. Retiro o que eu falei, porque não havia citado transitado em julgado. Para mim, então, complementou o que eu queria. O que eu não queria que as injustiças fossem cometidas no interregno da tramitação processual. Então, transitado em julgado, para mim está resolvido o problema, eu vou votar favorável. Senhoras e senhores, vou colocar o projeto em votação agora, porque nós temos que ir para a sessão. E não saiam antes de assinar e não saiam também antes de votar a LDO. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Se for aprovado no plenário, vereador que bater em mulher, ganhou na eleição, também não vai ser assumido, tomar posse a partir desse projeto aqui. Parabéns, parabéns, projeto importante. O projeto da LDO, que nós aprovamos as emendas e rejeitamos uma, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Clécio, só um minutinho, por gentileza, que eu queria... O homem que apanha da mulher vai na delegacia. Esse projeto aqui, Vossa Excelência relatou.
E aí, como ele é rápido, ele está pela rejeição, esse projeto, o vereador Tião Peixoto, ele quer mudar o horário das sessões, passando para de manhã para 18 horas, vereador Ava. Esse projeto do vereador Tião Peixoto, vamos votar ele, vamos embora. Esse projeto do vereador Tião Peixoto quer mudar o horário das 9 da manhã, passando para 18 horas, terça, quarta e quinta, do mesmo jeito. O relator é o vereador Clécio Alves, que fez a próprio punho pela rejeição. Eu vou votar contra isso aí já, presidente. Então, os eu voto favoráveis contrário. permaneçam como estão, os contrários se manifestam pela rejeição. Rejeitado o projeto, então, por unanimidade. Encerrado e vamos para a sessão.